pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Começar mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo do quadro Papo Reto. E hoje eu quero ler com vocês Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Se você é cristão, com certeza você já ouviu que a gente está vivendo no tempo da graça. A partir da vinda de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, a partir dali nós passamos a viver o tempo da graça de Deus. Mas ouvimos tanto acerca disso, mas entendemos tão pouco acerca dessa graça tão extraordinária que nos alcançou. E eu quero trazer uma breve reflexão para que você entenda um pouco mais acerca desse presente que nos foi dado. Porque o sacrifício de Jesus não foi apenas um ato extraordinário, mas foi um presente dado a uma humanidade que não merecia, que nunca mereceu e que nunca vai merecer. Por isso é chamado de graça, não é o favor imerecido. Nós não merecíamos tudo aquilo que Jesus fez por nós, mas mesmo assim, pelo seu infinito amor, Ele resolveu nos presentear, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a graça, ela nos dá um presente que nós não merecíamos, porque à luz da Bíblia o que nós merecíamos era a condenação eterna. Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todo mundo tem a sua parcela de culpa. Ninguém está isento a ponto de não merecer ir para o inferno. Por melhor que seja essa pessoa, a condenação ela está posta para todos. Porém, tem a intervenção divina, que nós chamamos de graça, não é? A intervenção de Jesus, vindo e morrendo em nosso lugar. A única coisa que Ele pede de nós é que nós venhamos a aceitar este presente. Pela fé que nós aceitamos, não é o sacrifício de Jesus, reconhecendo que nós não tínhamos nada, mas Ele nos deu tudo. Reconhecendo que nós merecíamos o inferno, mas através do sacrifício dele, Ele deu acesso ao céu. Um ponto para que a gente entender é que a graça, ela é algo bom, que é dado não porque a pessoa merece, mas porque a pessoa que dá, ela é generosa. Ou seja, Deus não nos deu porque a gente merecia, mas simplesmente porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e porque Ele nos ama de forma tão incondicional que Ele nos deu sem pedir nada em troca. Ele nos deu antes mesmo que a gente o aceitasse. Ele nos amou antes mesmo que a gente o amasse. E isso é a escandalosa graça de Deus, sabe? A gente nunca vai conseguir entender tamanho amor, tamanha misericórdia e tamanha graça. Mas Ele nos convida hoje a aceitar o que Ele fez por nós naquela cruz e continua fazendo até hoje. Porque Ele não deixou de nos amar. Ele não deixou de operar as suas maravilhas em nós. Ele continua sendo o mesmo Deus e continua tendo a mesma graça derramada sobre nós. E essa graça também não é só um presente que nos leva à salvação, mas também é um poder capacitador que nos faz com que a gente consiga viver de acordo com a vontade de Deus. Muito se fala hoje que você pode viver do jeito que você está. Venha do jeito que você está e continue do jeito que você veio, já que a conta foi paga mesmo, já que Deus já pagou o sacrifício. As pessoas acham que elas simplesmente podem viver na prática do pecado, simplesmente porque o preço já foi pago. A graça de Deus não nos dá liberdade para pecar, mas a graça de Deus nos capacita para vencermos o pecado. O convite de Deus não é venha como está e continue do jeito que você veio, não. O convite de Deus e da graça dele é venha do jeito que você está, mas através da minha graça você vai ser transformado de dentro para fora. Através da graça você vai receber o poder do Espírito Santo para conseguir vencer o pecado, para deixar a sua natureza que é caída e que te separou do Criador, para estar mais próximo dele e para viver de acordo com a vontade dele. Essa graça nos capacita para sermos mais parecidos com ele. E tudo isso vem a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador. Sabe, aceitar a Cristo é como se você estivesse num casamento. Quando você casa com alguém, você aceita os termos da outra pessoa. Não é? Você aceita tudo que vem na bagagem com a outra pessoa que você está se casando para se tornar uma só carne. Com Deus não é diferente. Quando nós o aceitamos, nós estamos dizendo que nós também aceitamos as condições que vêm
dele. Inclusive, nós também aceitamos essa graça, nós também aceitamos ser transformados por ela. E também, Deus exige de nós uma mudança. Jesus começa seu ministério dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos também algumas condições que Ele coloca, como arrependimento, como renunciar a nós mesmos, como pegar a nossa cruz e segui-lo, como amá-lo de todo o nosso coração, como amar o próximo como Cristo nos amou. Então tudo isso vem condicionado a nós aceitarmos Jesus. E claro, a graça ela está dentro desse pacote, não é? Quando nós aceitamos, nós também estamos aceitando essa graça que nos salvou. Mas por mais que nós precisamos fazer algumas coisas para permanecer nessa graça, mas como eu falei, não para ser salvo, porque nós não fazemos boas obras para ser salvos, mas porque nós fomos salvos, nós fazemos boas obras. Ou seja, eu não me torno alguém melhor para alcançar o favor de Deus. Não, esse favor já me alcançou antes mesmo de eu ser transformado. Então, porque essa graça me alcançou, é porque eu vou ser uma pessoa melhor, em forma de agradecer pelo sacrifício que Ele fez por mim, em forma de simplesmente reconhecer que eu não era nada, mas Ele me fez ser chamado Filho de Deus. Então, viver uma vida melhor, aceitar, se arrepender dos maus caminhos, é entender que a graça que me presenteou também me chama para uma nova vida em Cristo Jesus. Porque se o pecado nos separou, a graça nos faz nos aproximarmos de Deus. E só para que fique mais claro, para que você entenda o tamanho dessa graça, é como se você tivesse cometido um crime. É como se você tivesse atropelado alguém com a intenção de matar e você tivesse dado PT no carro, tivesse assassinado uma vida e você fosse a julgamento. A lei diria o quê? Que você merece condenação. Em alguns países até pena de morte. Mas o que a misericórdia e a graça de Deus vai fazer? A misericórdia, ela vai agir para que você não seja punido por aquilo que você cometeu. Ou seja, ela vai te dar absolvição daquilo que você cometeu. Se você merecia 30 anos de cadeia, a misericórdia faz com que você não tenha que pagar nem um ano, nem um dia na prisão. Mas a graça vai um pouquinho além ainda da misericórdia. A graça, além de não te punir como você merecia, ela ainda te presenteia. É como se o juiz que estivesse no julgamento ainda dissesse: olha, eu não vou te punir, eu vou apagar a sua ficha criminal, eu vou te inserir de novo na sociedade, vou pagar uma faculdade para você e ainda te dou um carro de presente para que você volte à sua vida normal. Percebe? A misericórdia ela não te pune como você merecia, e a graça, além de não te punir, ela ainda te dá um presente. Foi isso que Cristo fez conosco. Nós merecíamos a condenação, mas Ele, além de nos perdoar, Ele ainda nos presenteou com a salvação. Então, é por isso que eu chamo de escandalosa graça, porque para mim não faz sentido, na minha cabeça humana, que um Deus tão grande tenha amado e salvado alguém tão pequeno como eu. Que um Deus tão justo tenha se entregado por amor de alguém tão injusto como eu. Que um Deus tão santo tenha amado alguém tão impuro como eu. Que um Deus tão extraordinário tenha tido compaixão de alguém tão miserável como eu. Eu nunca vou conseguir entender, mas aquilo que eu não entendo eu posso, pela fé, aceitar que Ele fez por mim. E é interessante que o texto vai continuar dizendo que não é pelas obras para que ninguém se glorie. Ou seja, por mais que você tente pagar a sua vida inteira aquilo que Jesus fez, você nunca vai conseguir. O sacrifício dele é tão perfeito que a Bíblia diz que nós fomos comprados com preço de sangue. Ou seja, mais ninguém tinha poder para pagar isso. Você pode até morrer numa cruz para tentar salvar alguém, mas você já é pecador, a sua natureza é caída. Só teve um como sacrifício perfeito, como cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, e esse sacrifício é Jesus. Simplesmente aceite essa graça, aceite esse presente e viva para o dono deste presente. Então é isso, muito obrigado pela assistência de vocês, peço que por favor continue compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Pede para se inscrever aqui no canal, por favor. Ativa o sininho para você receber notificação quando tiver de novo. Deixe seu like. E é isso. Muito obrigado pela assistência de vocês. Até o próximo vídeo.